O tão sonhado positivo chegou, e isso é um motivo de muita alegria e gratidão. O dom de gerar uma vida é algo fantástico, é empoderador demais. Mas você já se perguntou o que acontece a cada trimestre da gestação? Precisamos lembrar que a gestação faz parte dos 1.100 dias de ouro, que compreende desde a pré-concepção até os 2 anos de vida do bebê. E tudo o que você fizer neste período irá refletir por toda a vida do seu futuro filho, influenciando inclusive até o seu paladar. Eu sei que dá vontade de fingir que não é com a gente, ir levando com a barriga, mas como boa mãe de meninos, já te adianto, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ter filho é exatamente isso, é responsabilidade pura e ao mesmo tempo abençoador demais poder programar tanto a saúde dos nossos filhos quanto a das próximas gerações. E quais são os principais acontecimentos do primeiro trimestre gestacional? O primeiro trimestre compreende desde a primeira semana até a 13ª semana de gestação. Nesse período, muitas mulheres nem sabem que estão grávidas e deixaram passar a grande oportunidade de se preparar para engravidar, de iniciar a gestação com níveis ótimos nos exames, com o peso ideal, de terem suplementado se necessário. Caso isso tenha acontecido com você, tudo bem, a vida também é de agora para frente. Mas se você não está grávida e está assistindo esse vídeo, não se esqueça, se preparar para engravidar fará toda a diferença. Nesse primeiro trimestre gestacional, acontecerá todo o processo de divisão celular. O seu bebê se multiplicará inúmeras vezes, até ficar completamente formado. E isso é extremamente importante. É aqui nesse trimestre que acontecem as maiores perdas gestacionais devido à má formação. Evite ao máximo contato com toxinas ambientais, os famosos disruptores endócrinos, como álcool, tabaco, tintura, tapaueres dentro de casa. Não beba qualquer tipo de água. Tudo isso pode afetar uma correta divisão celular e prejudicar até o comportamento neurológico do bebê em desenvolvimento. Aqui também, com acompanhamento adequado, a gente consegue prevenir muitas complicações que podem acontecer mais no final da gestação. Nós vamos plantar agora para colher depois. Uma boa implantação do ócito no útero previne, por exemplo, um descolamento de placenta. E uma boa placentação facilitará o transporte adequado de nutrientes para o bebê por toda a gestação. Outro sintoma muito comum neste trimestre são os enjoos e as náuseas, por conta de toda a mudança hormonal. Consumir alimentos secos, como a bolacha de arroz ou a maçã verde, antes mesmo de levantar da cama. Fracionar mais as refeições, evitando comer grandes quantidades de uma vez só, já vão aliviar bastante esse desconforto. Outra super dica é consumir 1 grama de gengibre por dia. Pode ser na forma de chá, ou no suco, ou na salada. O ideal é que você não faça uso do gengibre por mais de 4 dias seguidos. Se necessário, você faz uma pausa e depois você volta a usar. Frutinhas congeladas também aliviam bastante os enjoos e as náuseas. Suplementos como piridoxina, vitamina B6 e as enzimas digestivas, elas também podem ser utilizadas, porém com a prescrição de um especialista. E quais são os nutrientes que eu considero mais importantes para esse primeiro trimestre gestacional? Além do metilfolato, eu gosto muito de associar a vitamina B12, que é a metilcolamina, a B6, que é a piridoxina, a betaína, a colina, além do ômega 3 e do probiótico. Mas tudo isso precisa ser avaliado de maneira individual. Em relação ao ganho de peso, para pacientes eutróficas, não há recomendação de ganho de peso nesse primeiro trimestre. E quais são os principais acontecimentos do segundo trimestre gestacional? O segundo trimestre, ele compreende da 13ª semana até a 27ª semana gestacional. Eu brinco muito com as minhas pacientes que nesse segundo trimestre, elas precisam se sentir muito bem.
totalmente empoderadas. As náuseas e os vômitos costumam ir embora para a maior parte das gestantes. Mas aí nós precisamos ligar um alerta. O alimento parece que fica mais gostoso e começa a descer super bem, dando aquela sensação que ela tá com fome toda hora. Esse sinal de fome toda hora pode ser inclusive um sinal de resistência à insulina. Então nós precisamos nos atentar a ganho de peso acentuado e monitorar um possível aparecimento de diabetes mellitus gestacional. O que ajuda muito é melhorar a carga glicêmica da dieta para que a gente não tenha que enfrentar esse problema que tem atingido a cada dia a mais e mais gestantes. Aqui no segundo trimestre, a placenta realmente começa a ter a sua função. O bebê começa a ganhar mais peso, ele não se divide mais, ele começa a crescer, ele vai ficando mais fortinho e alguns nutrientes começam a ter destaque aqui no segundo trimestre. Além de todos os envolvidos no primeiro trimestre, alguns outros entram em ação. A gente precisa ficar ainda mais atentas à quantidade de proteína para ajudar na hipertrofia, no crescimento aqui desse bebê no segundo trimestre. E um problema que a gente enfrenta muito aqui é que a ferritina da mãe começa a cair. E isso passa pro bebê, porque é a ferritina da mãe que vai pro bebê. Outro nutriente que tem papel fundamental no sistema imunológico e nós precisamos ficar atentas é o zinco. Então nós precisamos acompanhar todos esses nutrientes através dos exames laboratoriais. Em relação a ganho de peso, para pacientes eutróficas é que se ganhe de 3 a 5 quilos no máximo. E quais são os principais acontecimentos do terceiro e último trimestre gestacional? O terceiro trimestre, ele compreende da 27ª semana até por volta de 40 a 42 semanas. Sobretudo aqui nesse trimestre, continue não se expondo a contaminantes ambientais, a toxinas ambientais, porque essa exposição prejudica todo o desenvolvimento do seu bebê. Especialmente aqui nesse terceiro trimestre, o ganho de peso tanto do bebê quanto da mãe aumentam ainda mais. Pode surgir a retenção líquida e isso pode te causar algum desconforto. Capriche ainda mais na alimentação com todos os grupos alimentares, como carboidrato, proteína, gordura, fibras, verduras, legumes, frutas. Coma comida de verdade. Aqui também a constipação tende a piorar. Lembre-se, a microbiota da mãe é a microbiota do bebê. Então nós precisamos cuidar e muito desse intestino. Ajuste a quantidade de água, a quantidade de fibras da dieta. Caso você esteja liberada, pratique atividade física. A fibra, o psyllium, ela pode colaborar e até mudar a posição de evacuar ajuda bastante. E demais, tente relaxar, curtir ao máximo esse último trimestre. Você está prestes a finalizar uma das experiências mais divinas da vida. Comece a se preparar para amamentar, deixe alguma comida congelada na geladeira, abre espaço no coração para os imprevistos, aquilo que foge do nosso controle, mas principalmente se prepare para todo o amor que a chegada de um filho traz para o nosso lar.